Bom, pessoal, eu vou fazer uma leitura dos slides com vocês. Eu acho que pode ajudar na hora de compreender um pouquinho do que a gente está falando. Depois vocês me deem uma resposta, ver se foi útil, certo? Então, a gente vai começar a falar de ligação química e é um assunto um pouquinho longo. A gente vai começar nessa aula, mas a gente ainda vai se prolongar por algumas outras, quantas forem necessárias, certo? Bom, os três tipos de ligação química que a gente vai ver são a iônica, a covalente e a metálica. Eu fiz um resuminho aqui do que é cada tipo de ligação. Então, o que é a ligação interatômica? É entre átomos, né? A gente vai ter a ligação iônica, que é o tema dessa aula específica, e as outras duas ligações a gente vai ver nas próximas. Bom, por que os gases nobres são importantes para as ligações químicas? Porque para tentar entender o motivo dos elementos químicos se ligarem, a gente vai por um outro foco. Por que alguns elementos não se ligam? Na natureza, todos os elementos da tabela periódica, aqueles que a gente já estudou em aulas anteriores, todos eles estão ligados entre si. Podem ser ligados, né, entre átomos iguais, então um oxigênio com outro oxigênio, o hidrogênio com outro hidrogênio, ou entre elementos diferentes. No caso da água, por exemplo, a gente tem hidrogênio e tem oxigênios ligados entre si para formar uma substância química. Bom, quem não se liga? Só os gases nobres, que são esses aqui de baixo. Como eles não se ligam, eles são importantes, né? Eles têm alguma coisa especial aqui, ó. Até coloquei os gases nobres aqui no final. Eles são especiais e eles têm alguma coisa em comum. O que é importante aqui? A camada de valência, porque a ligação que acontece entre um átomo e outro é sempre através da camada mais externa. Então, os gases nobres, eles têm uma coisa importante. Na camada de valência, a maioria deles tem 8 elétrons. Por isso, a gente tem uma teoria chamada teoria do octeto. É óbvio que tem uma exceção importante, né? O hélio é um átomo com 2 elétrons. Ele não pode ter 8 na camada de valência. Mas nos outros, né, os demais, todos eles, na camada mais externa, vão ter 8 elétrons. O que a gente associa, então? A estabilidade dos átomos vai estar associada à camada de valência. Quando ele tiver 8 elétrons, vai ser estável. Quando tiver mais ou menos, ele vai ter que se ajustar, fazendo ligação química com outro átomo, até adquirir estabilidade. Essa teoria, gente, ela não vale para todos os elementos da tabela. Na verdade, ela é importante principalmente nos elementos representativos. Aí, quem não se lembrar, volta lá na aula de tabela periódica. Quem são os representativos? São aquelas famílias do tipo A. Família 1A, 2A, aí pula lá para o outro lado da tabela, 3A, 4A, até os gases nobres. Aquela parte central da tabela periódica, os elementos de transição, eles não vão obedecer essa teoria do octeto, mas a gente discute isso depois, né? E fora outras exceções que podem acontecer. Então, elementos representativos vão ficar estáveis quando tiverem 8 elétrons na camada de valência, ou 2 se tiverem uma camada só. Aqui tem uma distribuição eletrônica dos gases nobres, só para a gente observar isso, né? Então, ó, foca aqui no detalhe. O que a gente tem? Aqui, ó, a gente tem, deixa eu tentar marcar. Aqui a gente tem o hélio, ó, 2 elétrons na camada de valência, mas nessa camada só cabem 2. A gente tem aqui, ó, neônio, argônio e assim por diante. Então, a estabilidade acaba ficando relacionada com a quantidade de elétrons na camada de valência, certo? Bom, vamos começar a falar então da ligação iônica, que eu acho que é de todas a mais simples, só perde talvez para a ligação metálica, mas enfim. Como que uma ligação iônica acontece? O nome já diz, iônica acontece entre íons, então eu tenho que ter cátions e ânions. Cátions com carga positiva, a gente já viu lá atrás, e ânions com carga negativa. Cargas opostas se atraem e a ligação acontece. Mas não é simples assim, tem uma lógica, né? Alguns elementos químicos vão ter tendência a perder elétrons. Onde a gente vê isso? A gente viu na aula de propriedades periódicas, que vocês devem ter assistido antes dessa. Elementos que têm tendência a perder elétrons com facilidade são aqueles que têm uma energia ou potencial de ionização baixo. Então, metais perdem elétrons com facilidade. Já os ametais têm uma facilidade maior de receber elétrons. Então, essas tendências periódicas vão fazer bastante diferença aqui. Como é que eu vou separar, então?
Metais vão formar os cátions. Que metais? Metal alcalino, alcalino terroso, metal de transição. Metais perdem elétrons. E os ametais são aqueles elementos que vão receber, então vão formar os ânions. A união de cátion com ânion vai formar a ligação iônica. Exemplo, vamos começar com um exemplo clássico de ligação iônica. O que a gente tem aqui? A gente tem a união entre um metal e um ametal. Eu escolhi o metal mais clássico para a gente pensar nisso. Vou ler uma cor aqui que vou tentar marcar. Então, aqui. A gente tem o sódio, que é um metal alcalino lá da família 1, e na camada de valência, ó lá, um elétron só. Para ficar com 8 elétrons, a gente tem duas possibilidades, né? Ele poderia ganhar aqui, receber 7 elétrons, ou perder esse elétron da camada M e ficar com 8 na camada mais interna. Do outro lado, eu tenho um ametal aqui, o cloro, um halogênio, lá da família 17. E o que ele tem aqui? Na camada de valência, 7 elétrons. A tendência é que ele fique com 8, recebendo 1 ou perdendo esse 7, né? É meio óbvio que a tendência é que ele receba 1. Então, não estão estáveis, mas vão ficar. A partir do momento que esse átomo aqui, ó, o sódio, perde um elétron, ele passa a ter 8 na camada de valência e ficou estável. Enquanto o outro, que recebeu um elétron, também passou a ter 8 na camada de valência e também ficou estável, só que com carga negativa, enquanto o sódio com carga positiva. Temos o cátion, temos o ânion. Como é que a ligação acontece? Bom, a atração entre as cargas vai proporcionar aqui a formação do NaCl. A gente tem o sal de cozinha sendo formado. O que é importante ver aqui é o seguinte, não é um Na e um Cl que vão se juntar, são muitos. A quantidade de Na e Cl é gigantesca. Num cubinho, um pedacinho lá de sal, o que eu tenho é muitos Nas, que são as bolinhas menores. Já vamos lembrar por que ela é menor. Como ele perdeu elétrons, ó, ele tinha uma camada de valência, uma terceira camada aqui, que era a camada de valência. Quando ele se estabilizou, ele perdeu essa camada. Quer dizer que o raio atômico dele agora é o raio iônico e diminuiu. O contrário acontece com o cloro, que era um átomo com 3 camadas e recebeu um outro elétron também na terceira camada. A tendência é que o raio aumente. A bolinha verde vai representar então o Cl-, porque é uma bolinha maior, e a esferinha, a bolinha menor, o Na+. E a gente tem aqui, ó, o que seria um pedaço, um cubinho de sal. Isso aqui tem um nome, chama-se retículo cristalino. Quando eu tenho uma substância iônica, eu escrevo NaCl-, que é a proporção para cada mais. Eu tenho que ter um menos, mas eu tenho, na verdade, uma rede, um retículo formado por cátions e ânions se atraindo. E a quantidade de carga positiva sempre é igual à de negativa, porque se um átomo perde, o outro recebe elétron na mesma quantidade. Outros átomos, que não são o sódio e não são o cloro, vão ter cargas diferenciadas. Essa carga que o átomo recebe a gente chama de valência. Então, eu posso dizer que a valência do sódio é 1. A valência do oxigênio é menos 2. E assim por diante. Então, quando eu falo de valência, eu estou falando da carga que aquele elemento pode adquirir. O alumínio aqui, por exemplo, carguinha fica 3+, depois vocês podem fazer a distribuição eletrônica do alumínio, vocês vão observar que ele precisa perder 3 elétrons para adquirir estabilidade. Bom, coloquei mais 2 exemplos aqui só para vocês verem que, né, não preciso ter um cátion para um ânion, às vezes essas quantidades são variadas. Olha só, existe um truque, sempre nessa ordem, o cátion aparece primeiro, o positivo, depois o negativo. O cátion tem carga positiva e dá uma olhada, existe um truque para escrever a fórmula. Essa carguinha aqui, ó, ela vai acabar vindo aqui para baixo para formar o índice, a gente chama de índice, esse número que fica aqui embaixo, do ânion. E essa carguinha aqui, ó, que é a carguinha do ânion, ela vem aqui e vai se tornar o coeficiente, desculpa, o índice do cátion. Então, é o seguinte, carguinha do cálcio 2+, essa carga é a valência dele, ele é da família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. Quando ele perde esses 2 elétrons, cálcio 2+. Já o flúor, que é da família 17, então para estudar isso aqui, tabela periódica na mão. 17, ganha um elétron, essa carga vem parar aqui, e essa aqui
vem parar aqui embaixo. Ou seja, a fórmula fica Ca, um cálcio, F2, porque eu preciso de 2 átomos de flúor para receber os elétrons. Nesse caso, entre o alumínio, que precisa perder 3, e o oxigênio, que precisa perder 2, cruzamento de cargas aqui e aqui, tem o Al2O3. Então, esse númerozinho aqui de baixo, ele me dá a proporção entre cátions e ânions. Nesse caso, 2 cátions para cada 3 ânions. Propriedades, porque as substâncias iônicas elas têm características próprias e a gente consegue reconhecer uma substância iônica por características importantes. Por exemplo, os átomos sempre vão formar um retículo cristalino. Então a gente não fala a molécula de sal, a gente fala que formou um cristal, um retículo cristalino. Eu estou falando do sal de cozinha, mas pode ser essas outras duas substâncias aqui, sempre vão formar compostos com retículo cristalino. Cristal, em química, é sinônimo de uma organização, né, de uma posição corretinha para cada átomo dentro da estrutura da substância. Então, retículo cristalino. Todos são sólidos a temperatura ambiente, porque existe uma união muito forte entre o cátion e o ânion. Não tem substância iônica nem líquida, nem gasosa a temperatura ambiente. Eles têm uma elevada dureza, justamente para essa união ser muito forte. São quebradiços. Tem ponto de fusão e ebulição alto e conduzem corrente elétrica. Quando estão em solução aqui, gente, é dissolvida em água. Então, sal de cozinha é dissolvido em água, vai formar uma solução, né, uma mistura que conduz corrente elétrica. E se ele estiver derretido ou no estado gasoso. Tudo bem que isso aqui é muito difícil acontecer porque tem ponto de fusão e ebulição alto. Quando as substâncias iônicas estão no estado sólido, elas são isolantes, não conduzem corrente elétrica. Então, um cubo, um pedaço de sal, um pedaço de substância iônica não é condutor, porque os íons não podem se mover. Se não tem mobilidade de cargas, não tem condução de corrente elétrica. Coloquei a tabela aqui, porque é importante na hora de estudar. Quem prefere pode usar uma tabela mais coloridinha, que tem as separações aqui dos metais, ametais e tudo mais, mas essa tabela aqui também é muito útil para estudar. E é isso.